Olá e bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar num texto que, olha, tem mais de 2000 anos, mas parece que foi escrito ontem, sabe? Direto para as nossas angústias de hoje. Totalmente. Estamos com a nova tradução em mãos, numa linguagem super atual, do Manual de Epícteto. Ele foi um filósofo estoico que viveu parte da vida como escravo e se tornou um dos grandes mestres do pensamento ocidental. E é impressionante pensar nisso, né? Um manual de como viver bem, escrito por alguém que enfrentou, assim, as piores adversidades que a gente pode imaginar. Exato. E isso já diz muito sobre a força dessas ideias. E, vale avisar desde o início. Sim, boa. A nossa conversa de hoje é só o começo. Esta é a primeira análise, a parte 1.1. De um total de 53, a gente vai fazer a jornada completa por esse manual. Exatamente. Nossa fonte é o primeiro capítulo dessa nova tradução, feita pelo Leonardo Martins Gonçalves, que fez um trabalho incrível de trazer o grego antigo para um português claro, direto. Acessível, né? Muito. E a nossa missão hoje é desvendar a pedra fundamental do estoicismo de Epicteto, o que ele chama de regra de ouro. Mas antes de mergulhar nela, a fonte dá um mapa rápido do livro. Sim, ajuda a gente a se situar. O primeiro capítulo, que é o nosso foco, estabelece essa regra. Depois, o manual avança para a vida cotidiana, para os nossos papéis sociais e, por fim, para práticas mais avançadas de autodisciplina. É um caminho progressivo. Começa com a base, a fundação teórica, a mais importante, e depois vai mostrando como aplicar isso em situações cada vez mais complexas. Ok, então vamos direto ao ponto. O começo de tudo, o que Epicteto diz que é o mapa das nossas possibilidades, é uma distinção que, à primeira vista, parece quase simples demais. Parece, mas não é. É a sustentação de toda a filosofia dele. A ideia é que no universo existem basicamente só dois tipos de coisas. Duas categorias. Isso. Aquelas que estão sob nossa responsabilidade e aquelas que não estão. E a maior parte do nosso sofrimento, segundo ele, vem de confundir essas duas coisas. Certo. Eu confesso que quando li isso pensei, tá, óbvio, eu não controlo a chuva, mas controlo se vou sair com guarda-chuva. Só que a lista que ele apresenta é bem mais radical, né? Muito mais provocadora. Vamos começar pelo que, segundo ele, está a 100% no nosso controle. A fonte lista 4 áreas com os nomes em grego que podem assustar um pouco, mas as ideias são diretas. A primeira é a hipoklepsis. Hipolepsis. A gente pode traduzir como a nossa opinião, o nosso julgamento sobre as coisas. Julgamento. E aqui está o pulo do gato. Não é o fato em si, mas é a história que a gente conta para nós mesmos sobre o fato. Uma demissão, por exemplo, não é boa ou ruim, é um evento. Certo. Minha vida acabou. Ou, esta é uma oportunidade para recomeçar. São os julgamentos, a hipolepsis. E isso, pro Epicteto, é o nosso campo de jogo. É só nosso. Peraí, mas aqui já entra uma dificuldade. Isso é muito difícil. Se alguém me fecha no trânsito, meu julgamento imediato é de raiva. Não parece uma escolha, parece automático. Como isso pode ser obra nossa? Ótima pergunta. É aqui que entra a diferença entre uma reação inicial e um julgamento que a gente consente. Os estoicos não eram robôs, sabe? Entendi. Eles sabiam que a gente teria impressões iniciais, o susto, a raiva que sobe, mas a hipolepsis é o passo seguinte. É quando você concorda com essa impressão. É quando você diz para si mesmo, sim, essa pessoa me desrespeitou e meu dia está arruinado. Ah, tá. Epicteto diria que existe um espaço, mesmo que de 1 milissegundo, entre o evento e o nosso consentimento. E é nesse espaço que mora a nossa liberdade. A prática é justamente aumentar esse espaço. É um músculo a ser treinado, então, não um interruptor. Exatamente. Ok, o segundo item na lista é a hormê. O que seria isso? Hormê é o nosso impulso para agir. É a intenção, a vontade que nos move. Por exemplo, a decisão de pegar o telefone para ligar para alguém, a intenção de começar a escrever um relatório. O impulso de levantar para beber água. Isso, essa faísca inicial, esse comando interno está inteiramente sob nosso controle. Ninguém pode nos forçar a querer fazer algo. E na sequência, vem a aurex e a eclisis, que parecem ser dois lados da mesma moeda. São, exatamente.
Orex é o desejo de ter ou obter alguma coisa. O desejo por um café, por um elogio, por um carro novo. Mas veja bem, não é o café em si, é o ato de desejar. E a eclisis é o contrário. O oposto. A aversão, a vontade de evitar algo. A aversão a falar em público, a sentir dor. Tanto o desejo quanto a aversão são movimentos da nossa mente, do nosso mundo interior. Então, resumindo essa primeira parte, nossas opiniões, nossos impulsos para agir, nossos desejos e nossas aversões. Isso. O texto conclui de um jeito bem direto. Basicamente, tudo que nasce da nossa própria vontade é uma obra nossa. É como se ele desenhasse um círculo em volta da gente e dissesse: aqui dentro, você é o soberano absoluto. É uma ideia muito, mas muito empoderadora. Significa que o nosso bem-estar fundamental não depende de mais nada, nem de ninguém. O epicentro da nossa paz ou do nosso tormento está dentro desse círculo. Certo. Essa é a parte que nos dá poder. Agora vamos por outro lado, a parte que talvez seja mais difícil de engolir. A lista do que não está sob nossa autoridade. E o primeiro item, nossa, me deixou desconfortável. Nosso corpo físico. Esse é o ponto mais contraintuitivo de todos, sem dúvida. Como assim o meu corpo não é obra minha? Eu decido se vou para academia, o que eu como. Parece que eu tenho um controle enorme sobre ele. Isso não só um pouco fatalista? É uma objeção supernatural. E Epicteto não diria que você não tem influência sobre o corpo. Claro que tem. Ufa! Cuidar dele é uma ação virtuosa. A questão é a diferença entre influência e controle absoluto. Você pode ter a dieta mais perfeita do mundo e ainda assim desenvolver uma doença genética. Pode ser o atleta mais cuidadoso e tropeçar na calçada, quebrar a perna. Entendi. O corpo envelhece, adoece e morre, independentemente da nossa vontade. O resultado final, a biologia dele, não obedece 100% aos nossos comandos. Ou seja, eu controlo a intenção de ir à academia, a hormê, mas não controlo o resultado de ter um corpo que nunca fica doente. É essa a distinção. Perfeitamente. É essa. Você controla as ações, não os resultados. E colocar sua tranquilidade no resultado, só vou ser feliz quando tiver esse corpo, é construir sua casa num terreno que treme, porque o resultado nunca esteve totalmente em suas mãos. Isso faz muito sentido. Os outros itens da lista são um pouco mais fáceis de aceitar, eu acho. Dinheiro e propriedades, por exemplo. Sim. A maioria de nós já teve alguma experiência que mostra isso, né? A gente pode trabalhar sem parar, poupar dinheiro, mas aí vem uma crise econômica, um sócio desonesto. Um desastre natural. E tudo pode mudar no instante. A posse é, por natureza, temporária. O próximo é a nossa fama ou reputação. Esse dói. A gente se esforça tanto para ser uma boa pessoa, um bom profissional, e de repente alguém interpreta mal uma atitude nossa. Ou espalha uma mentira. Pior ainda, é muito frustrante sentir que a nossa imagem está nas mãos dos outros. E é exatamente por isso que Epicteto coloca na lista do incontrolável. A sua reputação não existe em você, ela existe na mente das outras pessoas. E você não controla a mente de ninguém. De ninguém. Você pode controlar seus atos, ser honesto, ser gentil, mas como os outros vão filtrar isso através das próprias experiências, dos preconceitos deles, isso é do domínio deles, não seu. Tentar controlar a opinião alheia é uma receita para ansiedade. A receita mais garantida. E por último, cargos públicos ou posições de poder. Podemos nos esforçar, fazer campanha, mas no fim, a decisão depende de eleitores, de chefes, de 1000 fatores externos. Exatamente. E a conclusão do texto para essa segunda lista é tão direta quanto a primeira. Em resumo, nada disso é obra nossa, mas sim resultado de fatores externos. É uma afirmação radical. Ele está dizendo que os 4 grandes objetivos que a nossa cultura apresenta como ideal da felicidade, beleza, riqueza, fama e poder, são, por definição, incontroláveis. E, portanto, péssimos candidatos para serem a base da nossa paz de espírito. Para deixar isso tudo menos abstrato, a fonte nos dá uma analogia moderna que eu achei genial. A analogia do ônibus. Ah, essa é ótima. Traduz perfeitamente o conceito para o nosso dia a dia. O cenário é este. Imagine que você está numa viagem de ônibus. O que, nessa situação, é obra sua? O que está no seu controle? O livro que você escolheu para ler?
Exato. O livro, a música que você colocou nos fones, os pensamentos que decide ter durante o trajeto, se vai aproveitar para meditar, para olhar a paisagem com calma, esse é o seu reino interior, ali dentro do ônibus. Certo. E o que não é obra sua? Aí a lista é grande. Praticamente todo o resto. O trânsito lá fora, se vai ter um engarrafamento de 2 horas, A habilidade do motorista. se um pneu vai furar, se o ar-condicionado vai quebrar, se o passageiro do lado vai roncar. Tudo isso são fatores externos. Totalmente fora do seu controle. E o que a maioria de nós faz no engarrafamento? A gente se irrita, começa a olhar o relógio, a reclamar do motorista, a buzinar mentalmente. Ou seja, a gente gasta toda a nossa energia tentando controlar o incontrolável. Lutando contra o trânsito. E o texto resume a lição de forma brilhante. O segredo da tranquilidade é focar no seu livro e não se desesperar com o engarrafamento. Nossa, é isso. Então, a grande virada de chave é que a nossa paz não vem de um desejo mágico de que o trânsito flua. Vem da nossa decisão consciente de direcionar a atenção para o que a gente pode de fato fazer, ler o nosso livro. E é crucial entender que isso não é um convite à passividade, sabe? Não é a dizer, não me importo se vou chegar atrasado. Você se importa, mas a sua ação eficaz não é socar o banco da frente. Certo. É pegar o celular e mandar uma mensagem avisando do atraso. Isso é uma ação no seu controle. E depois voltar a sua atenção para o seu livro, para o seu mundo interior. É ser estrategicamente inteligente com a sua energia. É trocar a frustração inútil pela serenidade de atuar onde a gente tem poder. Exatamente. Tá, mas o que tudo isso significa na prática, no dia a dia? Quer dizer que a maior parte do nosso estresse vem de lutar batalhas no território errado? É essa a imagem. Ficamos furiosos com o trânsito, ansiosos com a opinião do chefe, frustrados com o corpo. E estamos, na verdade, gritando com o motorista do ônibus, esperando que ele mude uma realidade que não está sob o comando dele. E muito menos o nosso. Epiteto está nos dizendo que esse gasto de energia é irracional. Não porque sejamos fracos, mas porque estamos aplicando força no ponto errado da alavanca. Onde não funciona. Não funciona. A verdadeira força, a verdadeira liberdade, está em reconhecer os limites do nosso controle e focar toda a nossa capacidade em governar o nosso reino interior. A responsabilidade pela nossa paz de espírito volta, então, inteiramente para as nossas mãos. Isso é, ao mesmo tempo, assustador e libertador. Essa é a dualidade. É assustador porque não podemos mais culpar o trânsito, o chefe ou o clima pela nossa infelicidade. A responsabilidade é nossa. Certo. Mas é imensamente libertador porque, se a responsabilidade é nossa, o poder de mudar também é. Não precisamos esperar que o mundo mude para encontrar a paz. Podemos começar agora, dentro de nós. Para resumir, então, a grande lição de hoje, a base de todo o manual de Epiteto é essa distinção. Aprender a separar a cada momento o que é obra nossa. Nossos julgamentos, desejos, aversões, daquilo que não é obra nossa, que é todo o resto. Do nosso corpo à opinião dos outros. É o primeiro e mais crucial passo para construir o que os estoicos chamavam de ataraxia. Ataraxia. Que a gente pode traduzir como uma tranquilidade de espírito imperturbável, uma serenidade profunda. E essa serenidade não nasce porque o mundo se torna perfeito, sabe? Ela nasce porque nós paramos de exigir que o mundo se comporte de uma maneira que não podemos controlar. É uma paz que vem de dentro, resistente às tempestades de fora. Uma base sólida para se construir qualquer coisa na vida, na verdade. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma reflexão, quase um exercício prático. A fonte afirma, de forma categórica, que o nosso corpo físico não está sob nossa autoridade total. Certo. Se a gente aceitar essa premissa, mesmo que só por um instante, como um experimento mental, como isso muda a forma como a gente se relaciona com o corpo? Como podemos buscar saúde e o bem-estar, que são metas válidas, sem nos tornarmos reféns de resultados que nunca estiveram no fundo em nossas mãos? Como seria praticar o cuidado sem a ansiedade pelo controle absoluto? Isso. Como é cuidar do jardim, sabendo que a gente não controla o clima.